Escolher? Boa noite a todos, agora oficialmente, também no YouTube, onde as aulas ficam gravadas. Hoje, dia 25 de julho, a gente abre mais um grupo de estudos, e esse grupo de estudos hoje a gente vai continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 13, a gente está no finalzinho, a gente vai dividir esse finalzinho ainda em duas partes. E antes de começar a energia aí dos mantras e do grupo, eu vou pedir para o Narayan abrir. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, como de costume, convidamos a todos a fechar os olhos e se conectar com nossas intenções. E agora com nossas intenções aí, nossa tela mental, levamos nossa consciência para Deus, Jesus, Mãe Maria, e pedimos o ancoramento e a canalização das instruções desse grupo de estudos. E para isso, pedimos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. E que assim seja. Que assim seja. Vou colocar a nossa velhinha aqui no nosso ancoramento. Ai, tem um monte de espada de vela aí, desculpa. Eu não tirei. Como de costume, antes da gente começar a leitura do capítulo, a gente sempre tem o estudo de um mantra. Semana passada, vocês lembram com quem ficou o mantra? Ficou com a Joy, mas ela não vai poder participar hoje. Ela deixou com alguém? Não, ela pediu que quer fazer no próximo, aí ela não avisou agora há pouco. Ah, então tá bom. Então, só explicando para a Gleice, a gente sempre traz um mantra, a gente sempre faz mantras na casa, como você percebeu, né? E aí a gente sempre traz o estudo de um mantra, que a gente explica o mantra, estuda ele, entende ele, e aí sempre alguém que está no grupo de estudos faz. Semana passada ficou com a Joyce, e aí hoje a Joyce provavelmente deve estar trabalhando, e aí ela não conseguiu estar. E aí, então, ela apresenta na semana que vem, e semana que vem ela escolhe alguém para trazer um mantra novo, ok? Então, passando essa parte, a gente vai para a leitura do capítulo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim, eu consigo. Sim, perfeito. Convidar os pobres e estrupiados. E dizia também aquele que o convidou: quando convidares alguém para jantar ou a ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus pais, nem teus vizinhos ricos, para que não se suceda que também eles te convidem e assim retribuam o que receberam de ti. Mas quando derdes um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não terão menos de te retribuir o convite. Mas isso te será recompensado no reino de Deus. Quando fizeres uma festa de Jesus, não convidei os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras absurdas, se a tomarmos ao pé da letra, são sublimes se nelas procurarmos o sentido. Jesus não pode ter querido dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e aos homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, pois seria preciso imagens fortes, produzindo efeito de cores berrantes. O sentido de seu pensamento se revela nestas palavras: serás feliz, pois eles não terão meios de te retribuir.
Quer dizer que não se deve fazer o bem em vista de um retorno, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais clara, ele diz: convida para a tua festa os pobres, pois sabes que aqueles nada poderão te retribuir. Por festa deve-se entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância que usufruis. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam para a mesa somente aqueles que lhe podem, como dizem, honrar ou convidá-los por sua vez? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os seus pais ou amigos que são menos felizes. Ora, quem não os tem entre os seus? Algumas vezes, prestar-lhes um enorme serviço de forma discreta. Aqueles sem recrutar os cegos e os estrupiados praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, se sabem disfarçar a boa ação por uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos na terra, seríeis todos perfeitos. Não haveria ódios, ressentimentos, eu diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e vós não veríeis mais, nos sombrios bairros em que morei durante a minha última encarnação, pobres mulheres levando consigo miseráveis filhos carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai o melhor possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito. Para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei encontrando no além aqueles a quem pude beneficiar em minha última existência. Amai, pois ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois sabeis agora, esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, essa que todos podem praticar, que materialmente nada custa e, entretanto, é a mais difícil de se colocar em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai-me, em saber calar, para deixar falar um mais tolo do que vós. E é também um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra irônica escapar de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem as pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, enquanto que na vida espiritual, a única verdadeira, elas estão muitas vezes bem longe disso. Aí está um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias à caridade moral. Não obstante, essa caridade não deve impedir que se pratique a outra, mas pensai sobretudo em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre recordar que no pobre repelido pode estar, talvez, um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres de vossa terra, a quem pude felizmente beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Um espírito protetor. Meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem: como posso fazer a caridade? Normalmente não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas formas. Podeis fazer a caridade em pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam contra o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, eu sou feliz agora. Aos idosos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei que a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Aos pequenos que, já viciados pelas más companhias, perdem-se pelo caminho do mundo, prestes a sucumbir às más tentações, diz ele: Deus vos vê, meus queridos filhos.
e não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas inteligências jovens, e em lugar de pequenos vagabundos tereis feito homens. Isso também é uma caridade. Muito dentre vós dizem assim: nós somos muitos na terra, Deus não pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, o vosso olhar não abarca milhares de grãos de areia que a cobrem? Muito bem. Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como também deixais estes grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no mundo de vossos corações uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela somente vos dará bons conselhos. Algumas vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala, mas estáis certos de que a pobre relegada se fará ouvir assim que a deixardes notar a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente encontrareis o consolo através dos seus conselhos. Um momento só para eu aprovar alguém que entrou aqui. Meus amigos, a cada novo regimento, o general envia uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo a mais pura e mais doce das alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que lhe olhe aos outros com o mesmo olhar com que se vê a si mesmo e que se despoja com alegria para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não terdes uma mais doce ocupação do que a fazer aos outros felizes. Quantas são as festas do mundo que poderíeis comparar às festas alegres, quando representantes da divindade? Levais alegria a estas pobres famílias, que conhecem da vida apenas as vicissitudes e amarguras, ou quando olhardes para estes rostos descorados, mas radiantes de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno: tenho fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde instantes atrás apenas havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações diante de vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, principalmente, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles estarão semeando alegrias celestes para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos unidos no seio do Deus de amor. Foste tu apenas virtude divina, que me proporcionastes os momentos de felicidade que experimentei na terra. Possam os meus irmãos encarnados acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis buscar a paz do coração. O contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar. Quantas crianças pobres sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para socorrer e fechar-lhe os olhos quando a morte os reclamar. Quanto bem a fazer! Não reclameis ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai fartamente a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro e a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis aqui, na terra, alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. São Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais
senão pelo devotamento ao próximo. Somente encontra a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai aos vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior dilatar-se ao relato de um belo sacrifício, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis apenas o prazer de uma boa ação, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. A boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história piedosamente relembra. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Por que se deixa de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro como uma palavra vazia, uma mensagem cifrada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm simplesmente do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Esse é apenas um encorajamento que viemos vos dar, e é para estimular-vos no zelo e nas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quiseres, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, não há esperança num destino melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação para todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à sua criatura. Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Que filho seria tão mau para revoltar-se contra esse doce carinho, a caridade? Eu não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm pudor de suas obras, mas considero a que eu comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de abnegação e sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo, assim seja. Carita. Chamo-me caridade, e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, pois eu sou o objetivo que deveis alcançar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual, e com o coração angustiado eu venho dizer-vos: ah, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão tentai consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras tranquilizavam um pouco seus corações, não lhes saciavam o estômago. Eu repetia: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para pedir-me que protegesse aquele pobre pequeno ser que tomava, num seio estéril, apenas um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, eu vi pobres velhos sem trabalho e sem abrigo,
sofrendo todo tipo de necessidade, envergonhados de sua miséria, não ousavam, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração repleto de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou, por todos os lados, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá adiante há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, mas deixo a iniciativa aos vossos bondosos corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, dou também, e muito. Convido-vos a um grande festim, e vos forneço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe arrancardes, colocarei todas as vossas boas ações, e levarei esta árvore a Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, meus amigos, para que eu vos possa contar entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos e vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Carita. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres. Não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiário, e além disso ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgente um para com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir, em relação àqueles que não pensam como vós, levando aos menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, nas quais poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Esta é uma forma de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, estes deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar as suas misérias sem se lamentar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender com um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Elas trabalham rápido, os dedos são ágeis. Vede também os rostos radiantes, e como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o objetivo? Elas vêm chegar o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos pequeninos que nesse inverno sofrerão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e vos confeccionaram pequenas roupas. Assim, quando a neve cobrir a terra e murmurardes dizendo, Deus não é justo, pois esta é uma expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, vereis aparecer um dos mensageiros destas bondosas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa lamentação se transformará em bênçãos, pois nos corações dos infelizes o amor segue de bem perto ao ódio. Com todas essas trabalhadoras necessitam de estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade trarão também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a estas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes, além disso,
e sem medo de nos enganarmos, que ela não lhes faltará. Já errou. Errou. A gente já tinha lido uma parte do capítulo, eu acho, a gente leu dobrado, mas é importante porque pegou uma meada boa ali, né? Esse capítulo me fez lembrar muito um podcast que eu ouvi esses dias, daquele podcast que eu te indiquei, que era da saúde mental, esse episódio em específico. E aí ele trazia a questão de que as pessoas, quando jovens, né, jovens adultos e adultos, trabalham muito focados nessa questão da constância de propósito, da abundância financeira e de querer conquistar coisas e ter coisas, e aí chegam antes dos 40, acabam com a saúde mental, não tem estrutura para nada, gastam todo o dinheiro que conquistaram com remédios e médicos, e aí... Gasta a saúde por dinheiro e depois o dinheiro para a saúde. Exato. E aí chega no final, ali próximo à idade, né, a melhor idade, digamos assim, a terceira idade, elas não têm nem saúde, nem dinheiro e tipo assim, acabou. E aí elas vivem num eterno sofrimento. Então elas passam os últimos anos da vida, que são muitos, porque a gente precisa considerar que hoje a longevidade é maior, e aí passam muitos anos num sofrimento de e se eu tivesse feito diferente, né? E aí, esse capítulo me fez refletir muito sobre isso, por conta de eu estar, né, reverberando nessa energia da saúde mental, de ter ouvido esse podcast e tal, de que a gente faz muitas coisas pensando no futuro, né? Então, eu estou fazendo isso agora porque daqui a um tempo eu vou ter condições de fazer isso, de entregar aquilo, de priorizar fulano, de ajudar ciclano, e aí o agora não está sendo construído. Não está sendo construído, não está sendo entregue. Porque a gente está sempre com projeções futuras. Né? Exatamente. A gente está sempre idealizando coisas que a gente não sabe se a gente vai estar vivo para fazer, né? E aí ele traz ali a consciência do que a caridade está no agora, está na oração, está na palavra amiga, no sentimento puro, e que você não precisa trabalhar, né, no sentido de, tipo assim, criar coisas, ter situações ali para você um dia poder ajudar alguém. Você pode ajudar alguém agora, na sua condição, e sem dar esmola. Fazer a caridade, de fato, né? E aí entender que muitas vezes a nossa caridade não está no dinheiro que a gente entrega para alguém, na comida que a gente entrega para alguém, mas no olhar, né? Na dignidade de olhar no olho da pessoa, de pegar na mão da pessoa, no tempo de qualidade ali que você passa, né? E aí me fez refletir bastante sobre isso. Outra coisa que é interessante de como os grupos de estudo são síncronos com nossas conversas, né? Nossa! Muito! A gente está falando agora, gente, sobre caridade, um pouquinho antes de começar o grupo de estudo. Então, mas um olhar bem profundo. De tipo assim, da gente querer movimentar coisas... Pensando no futuro maior, mas... Pensando no futuro maior e esquecendo de propósitos de caridade que foram assumidos anteriormente, né? Então, olhar para isso é bem importante e eu imagino que para vocês também tenha feito sentido de alguma forma, porque do lado de cá foi 2 tapas de cada lado. E aí agora, você tem mais alguma coisa para falar? Agora a gente abre para vocês trazerem as percepções de vocês, as falas de vocês, para que a gente contribua de maneira rica, né? Esse grupo de estudo. Aí a gente vai pedir para vocês só levantarem a mãozinha e aí a gente vai liberando por ordem. Aí embaixo no aplicativo tem a mãozinha, para quem não mexeu ainda. Aí. Pode falar, Cris. Então, foi interessante essa palavra, né, caridade. Eu tinha até comentado com a Mohini que eu tenho consumido bastante o conteúdo do Alexandre Comino, né? E quando eu ouvi essa palavra caridade, eu não entendia direito se era exatamente da forma com que eu lia. E ele trouxe, né, assim, ele pegou vários
várias Bíblias e veio trazendo o sentido dessa palavra caridade, que na verdade significa amor, né? Ele falou que tinha em algumas Bíblias que ela vinha como ágape, né? E ele veio trazendo e, no final das contas, o que significava era amor. Então, eu acho que tem muito isso que a Morini falou, mas também me tocou muito no sentido do simples mesmo, sabe? De amar a pessoa no simples. Hoje em dia, é tanta gente se fazendo despertinha para conseguir dinheiro da gente, é tanta gente pedindo, eu vou aqui no centro de São Miguel, meu Deus do céu, é tanta gente pedindo, e às vezes a gente começa a meio que endurecer o coração, né? Você olha assim e fala assim, não sei se isso é necessidade mesmo, ou se estão querendo me enrolar. Mas é importante, assim, eu senti, né, nessa palavra, que também a gente não esquecer do simples. Falou muito a respeito de coisas simples, como fome, como agasalho, como dignidade, né? E eu não sei, acho que a gente meio que acaba se distanciando mesmo um pouco do simples, e eu acho que, para mim, me tocou muito nisso também. Além de tudo isso que foi falado, na questão de você, que nem ela colocou aí, de você se perder no meio de tanto querer, né, e a idade passa, você perde saúde e tudo mais, mas também para a questão do simples mesmo, porque tem muito ainda, gente, ainda tem muita gente passando necessidade, ainda mais agora que os preços foram lá em cima, que tudo mudou tanto, né, a gente vê, meu Deus, 1 litro de leite custando R$10, a carne, o preço que está um absurdo, então acho que a gente tem que se voltar para o simples também. E é isso, gratidão. Gratidão. Uma coisa que eu esqueci de falar, que na fala da Cris me ressurgiu, a hora que ela fala das senhoras costurando, eu lembrei muito da sua avó, da história da manta, né? Esses dias a Di estava aqui e aí ela me contou sobre a história da manta. E aí eu não quero tirar esse privilégio da Di contar, então eu vou pular a fila. A Di nem pediu para falar ainda, mas eu queria que a Di compartilhasse a história da manta. É uma manta que a gente tem aqui e que tem uma história super bonita. Se você puder contar, Di? Di? Oi. Cheguei. Não, eu estava resolvendo um negocinho aqui. A minha mãe, ela sempre ajudou as pessoas, né? E então eu tenho vários primos. Ela era de... Espera um pouquinho só, gente. Voltou. Ela era de ajudar mesmo, mas um pouco que ela tinha, ela ajudava, né? E ela começou a fazer uns quadradinhos de crochê e juntava, mesmo com toda a dificuldade, né? Porque ela já estava meio adoentada. E ela fazia esses quadradinhos de crochê e fazia a doação, né? E ela fez assim até muito tempo, até o dia que ela realmente não tinha mais força na mão para fazer. Então, ela era muito caridosa, sabe? A minha casa, eu lembro que sempre estava cheia de crianças, que ela tinha o prazer de fazer um bolo e dividir lá na rua onde ela morava, né? Com as criançadas. Sentava na calçada para compartilhar sempre alguma coisa. Então, pelo o pouco que ela tinha, mas ela fazia com muito amor, não querendo nada do outro, né? Nem pensando em ser retribuída. Era o prazer de fazer a diferença. Muito legal. E aí, essa manta aqui, ó. Todos conseguem ver. E aí a história, pelo que eu me lembro, mais ou menos, que me contaram, não sei se foi você que contou, foi sua mãe, mas ela fazia esses quadradinhos aqui, tá vendo? E aí ela entregava para as pessoas, para alguém que juntava um grupo de mulheres. Na igreja, né, onde a minha irmã frequenta, e o maior presente dela foi quando ela ganhou essa manta. Aí depois os últimos quadradinhos que ela fez, né, que daí ela não conseguia mais fazer, as meninas da igreja fizeram essa manta para ela. E aí essa manta fica aqui. E aí me fez lembrar muito disso.
dessa entrega, né? Dessa... E foi um presente assim que ela, nossa, chorou muito, porque ela pensava no outro, né? E de repente fizeram esse agrado para ela e ela não se continha. Então, essa manta aí simboliza muita coisa. Bonitinha demais. Gratidão por compartilhar. Vanessa, pode falar. Agradecemos pelo grupo de estudos, está muito lindo e está aprendendo muita coisa. Nós duas estamos aqui, né? Eu fiquei emocionada com a história. Amei a manta. Agora eu vou passar para a Alice, que foi ela que deu o... Tá bom, já errou. Já errou, gratidão. Pode falar, Marcelo. Acho que a Alice ia falar ainda, né? Oi. Nossa, a gente está aqui criando várias coisas. A minha avó fazia muito fuxico, né? E eu tenho um tapetinho de fuxico, na verdade 2 tapetinhos de fuxico aqui em casa. Tem um que tá ali em uso, tem o outro que tá aí. E é coisas assim que a gente vai guardando. O tapete dele. E entrando nessa onda, eu tenho uma manta de retalho, cara, que é a coisa mais gostosa do mundo. Ao contrário. Eu também ganhei nessa ideia de caridade das senhoras, e foi uma fase muito difícil. A gente teve que adequar a minha casa para muita gente e dividir assim, o pão em 10 partes para ver se dava para todo mundo comer. Foi uma época de muita luta. E aí a manta veio junto e eu acho que é o ápice da caridade, assim. E aí vai tudo se juntando, né? E aí essa questão do doar, né? A gente estava aqui nessa discussão, né? Do que é esmola e do que é caridade, né? Do que é doação. E essa questão de doação moral, eu estou praticando muito na região que eu trabalho, né? Estamos, né? Porque lá, assim, eu trabalho no museu e aí é aberto ao público, o pessoal que está ali no fluxo da Cracolândia passa muito lá no museu para pegar água, para utilizar banheiro, essas coisas. Então, enfim, a gente tem contato direto. E muitos pedem dinheiro, né? Pedem a esmola. E aí eu comecei a pensar, falei, não, dinheiro não, porque eu vou acabar alimentando este mal para ele, né? Então, geralmente, eu tô na minha pochete, tem uma bolacha, tem um pão, tem um lanche, alguma coisa, porque se eles pedem, eu falo, olha, eu só tenho que comer, né? E aí eu faço esse tipo de doação, né? Porque aí eu acho que entra mais na questão da caridade. Você dá o que a pessoa está precisando para o corpo, e não alimentar aquilo que está prejudicando o corpo dela, né? Porque se você der dinheiro, eles não vão comprar um pão de queijo, eles não vão comprar uma coxinha, né? Eles vão trocar por pedra e tá feliz da vida, e tá tudo bem para eles. Mas e você? Você está contribuindo para isso, né? Então eu comecei a entrar nessa questão, né? Não, eu não vou dar dinheiro, eu não vou dar dinheiro. E aí tem uns que eu ainda paro, fico conversando, né? Que às vezes ficam ali na mureta da estação e às vezes a gente tá passando, passa um bom dia, e tem um que fica constantemente rondando o museu, né? Então, geralmente a gente conversa mais. E aí eu entro mais nessa questão mesmo. Acho que, tipo, e com os estudos dá para entender, né? Realmente, eu acho que fazer a caridade hoje, de uma certa forma, eu acho mais viável do que simplesmente você dar esmola, né? Porque a gente não sabe se realmente é esmola ou não, né? Porque vem aquelas histórias, né? Eu fui assaltado, aí eu tenho que voltar para Campinas. Antes era Guarulhos, né? Agora eles estão indo para Campinas, eles mudaram para Campinas agora, né? Então, eles perderam tudo e estão indo embora para Campinas. Então, acho que Guarulhos já está muito perto, já é mais fácil, então eles não estão mais morando em Guarulhos, eles moram agora em Campinas. E aí a gente vai ouvindo essas histórias tanto, e aí a gente acaba ficando mais resistente a isso, né? E se congelando, né? Então, eu comecei a entrar mais nessa questão dessa doação moral que fala, né? Do fazer essa doação moral. Acho que entra mais nessa coisa, assim, né? Eu acho que é bem melhor. E é engraçado porque é muito fino, né?
essa linha do que é esmola e do que é caridade. A gente estava batendo aqui loucamente porque a percepção do que é caridade é o ajudar, né? Só que não é o ajudar de qualquer forma. Se você não parar para processar como que vai ser essa ajuda, até que fim essa ajuda vai te dar, vira esmola, porque aí você não está dando uma ferramenta para que o outro consiga ter acesso a algo. Você está dando algo para que ele continue na mesma energia, no mesmo processo. E falando dessa questão de doação moral, né? Ou até mesmo essa ajuda que não necessariamente precisa ser financeira ou material. Pós-Covid, pós-pandemia, as pessoas elas estão muito carentes de conversa, né? De atenção, de um olhar, de empatia. Às vezes elas querem meramente comentar alguma coisa e você não precisa vir com 10 pedras na mão. Você precisa falar, não, eu te entendo. E eu acho que isso você consegue uma resolução muito maior, é uma caridade gigantesca, porque você dá ouvidos a outra pessoa, é algo que muitas vezes pode ser muito cansativo e você carrega essa energia para si. Mas quando você para pensar que meramente você ouviu o outro, às vezes porque está com problemas pessoais, profissionais, amorosos, né, familiares, não para você dar um conselho, não é isso, mas o fato só de você ouvir. Eu acho que no salão a gente tem praticado isso de forma imensa, né, a cliente chega, às vezes não precisa fazer nada, vai lá só para fazer, ou então, tipo, senta, toma um café, e aí a conversa vira a tarde inteira, entende? E vira um bate-papo, ri, brinca, renova as energias, e é uma forma de caridade muito gratificante, tanto para quem se dá ao trabalho de ouvir, quanto a pessoa que pode desabafar. Eu acho que o desabafo hoje, pós-pandemia, depois de tanto tempo preso, enclausurado, vivendo tanta coisa negativa, é uma doação, uma forma de caridade linda e gigantesca. E entra muito no que está no texto, né? A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. É o mínimo, né? Real. Perfeito, exatamente. Eu acho incrível isso, e a prática disso, né? A gente vê isso, né? As possibilidades de trazer isso para a prática. Alice, meu bem, você ia falar alguma coisa, eu te cortei, né? Pode falar. Olá, pessoal, boa tarde. Agora é a Vanessa. A Alice derrubou o celular e ficou rindo aqui. Mas, na verdade, eu gostaria de... a questão do Marcelo me chamou muita atenção, né? Na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Na questão do trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa está fazendo, já se torna uma caridade. Ou a caridade, eu entendi pelo companheiro dele, eu esqueci seu nome. Mas, assim, adorei o que ele falou, que é a empatia, a conversa, as pessoas precisam dessa conversa. E se no serviço pode haver esse tipo de caridade. Com toda a certeza do mundo, lugares, né? Porque assim, ó, trazendo o exemplo do Kaique, né, que ele se expôs, a gente vai jogar ele na rota. Então, ele trabalha num salão, ele tem um salão, né, de beleza, o Afrodite. Afrodite? É isso? O Afrodite, lá em Suzano. E aí, se alguém de Suzano precisar, inclusive, temos uma medicação, o public post do dia. E aí, o trabalho dele é cuidar da beleza. Então, é arrumar um cabelo, é fazer um corte, uma tintura, luzes, enfim, umas tranças nagô que ele faz, umas tranças lindas lá, enfim. Esse é o trabalho dele. Agora, quando ele se dispõe a ouvir a questão do cliente, e aí, em vez de problematizar, dar gás para o problema e fazer, não, você tem que ir lá, compra briga, se faz o inferno, e põe, em vez de colocar fogo no circo, ele acolhe e busca trazer entendimento para a pessoa e fala para ela, respira, toma um chá, toma um café, vamos conversar e tal. Isso é a caridade, porque ele não está fazendo o trabalho dele é cuidar do cabelo da pessoa.
Ele está indo além, ele está se dispondo a ouvir e trazer um conselho verdadeiro, acolhedor, que vai fazer a diferença na vida da pessoa. E aí está a caridade, entende? Entendeu, Vanessa? Gratidão. Então, trabalho, por entendi, exemplo, sim. né? A Vanessa é fotógrafa, se alguém precisar de um ensaio fotográfico, podem chamar ela. Sim, Mohini. E aí, ela faz ensaios, né, de bebês, enfim, de casamento. E aí, ela já até falou, né, que faz alguns ensaios de mulheres que estão passando por processos de falta de identidade, falta de amor próprio e tal. E aí, ela tá fazendo o trabalho dela em si, já reforça, né, já traz esse cuidado. Mas quando ela vai trazer palavras de afirmação para aquela pessoa, vai falar sobre o quão bela a pessoa é pelo simples fato dela ser, e aí o olhar, né, carinhoso e artístico do processo já é uma forma de caridade, porque você está fazendo mais que o seu trabalho, entende? A caridade, ela está envolvida não na ação, mas na intenção da ação, no sentido, na intenção pura de fazer algo para ajudar alguém e para mudar, nem que seja um pinguinho, a vida da pessoa. Eu entendi agora, eu adorei. Obrigada, viu? Por nada, meu bem. Pode falar, Kaique. Acho que complementando essa ideia da Vanessa, né, em relação ao trabalho ser uma caridade, claro que tem a questão de remuneração, muitas das vezes você faz o trabalho para a sua vida ter um segmento, mas você não precisa ficar presos unicamente nisso, né? A ideia de incrementar, de fazer um pouco mais, de pensar no próximo, um pouco além, é muito válido. É uma caridade, acho que de forma espontânea acontece porque você quer ver um bem maior, e aí acaba sendo, de certa forma, um benefício gigantesco para outra pessoa, considerando que a sua intenção foi melhorar e ajudar, e não necessariamente ter algum ganho com isso. Esses dias, no final de semana, convidei uma cliente, falei assim, já que você vai vir no horário de almoço, porque estava me exigindo um horário específico, falei, traz a comida, né? Traz um pão que eu entro com a coca e a gente come. Então, eu vou trabalhar e me alimentar no mesmo momento, né? E por ter essa relação, a gente consegue entrar com essas brincadeiras. No fim das contas, o salão estava cheio, a gente trouxe, pensando no próximo, além do que poderia ter programado, né? No intuito de todo mundo socializar, conversar, brincar e tal. E, por fim, tinha uma mãe com a filha, né, que estão passando por uma situação bem complicada, e aí essa ação, que foi uma brincadeira, que foi algo sem a intenção de agradar ou de estimular alguém, foi meramente para que a gente tivesse um momento nosso de socializar, acabou entrando a questão da mãe com a filha, uma situação difícil que estava vivendo, uma questão financeira, então assim, não foram por conta de fazer o cabelo. Passaram lá, eu chamei para conversar, trocar uma ideia, acabaram entrando, almoçaram, né? E aí, nessa de almoçar, a gente acabou incluindo outros clientes que não tinham nada a ver, mas aí, no final das contas, todo mundo gerou uma vaquinha, rolou uma cesta básica, e aí o que era para ser meramente um café com coca, né, ou um bolo com bolachas e afins, virou uma ação muito maior que eu e ela tinha programado. Isso envolvendo os outros clientes. E eu achei, assim, uma vibe incrível, né, tanto da parte dos outros que estavam no ambiente, quanto a galera se disponibilizar a ajudar, ouvindo, né, a cliente numa situação complicada, e ver essa caridade acontecendo de forma extremamente espontânea, que eu acho que foi isso que me surpreendeu mais. Não precisar pedir, sabe? Falar, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar, vamos ajudar fulano de tal. E sim, cada um falar, não, vamos ver aqui o que a gente consegue e tal, e não entrar com a disponibilidade do dinheiro, e sim auxiliar com uma vaquinha para comprar uma cesta básica. E sem a pretensão. E sem uma pretensão de agradar ou de estabelecer um parâmetro de imagem e afins, sabe? Tanto que eu falei para ela, nossa, isso é louvável e digno a ser contado.
né? Isso porque a intenção inicial aconteceu espontaneamente, né? É válido lembrar e reforçar isso. Mas foi algo tão bonito e tão gratificante que eu vi que a forma que a gente usa o trabalho é muito mais além do que meramente um trabalho. E aí entra na questão do que a Vanessa falou, tipo, usar das suas habilidades, do seu trabalho, do seu financeiro, para compor muito mais essa questão afetuosa e de caridade. Perfeito. Quem mais vem para a roda? A Ana Paula está trabalhando, ela já mandou avisando que ela está trabalhando, então ela não consegue abrir o áudio. A Mais quer falar alguma coisa? A Gleice, a Jusce. Traz a palavra, Gleice. Leide abriu a botãozinha. Oi, dá para te ouvir agora, Gleice. É que estava bem baixo mesmo. Eu estou refletindo aqui em quais momentos. Meu filho está aqui comigo, né? O gato, todo momento vindo pegar com carinho, querendo carinho, né? Querendo. E eu pensando assim, né? Há momentos que, por menor que seja, quando você tem uma intensidade de sentimento mesmo, de querer fazer algo, igual no Marcelo, não sei se é o Marcelo falou, né? Comentou. Simples, são coisas muito simples. Eu estava lembrando de uma vez que eu estava numa fila de supermercado, assim, e aí eu vi uma moça ajudando um rapaz pegando uma sacolinha. Não, pera que eu pego para você. E aí eu comecei a conversar com essa moça, ela tão gentil, né? E aí um dia eu dei o meu telefone, ela me ligou e começou a conversar comigo, e eu comecei a ouvi-la. E ela estava muito desesperada, ela falou que eu tô com medo. E eu achei de ligar para você. Então, muitas vezes, é um simples momento ali de você se dispor, como né, o colega falou, e você se doar de coração mesmo. E ontem, eu acho que eu estava no Farol, o cara veio e falou, axé, irmã. E eu, axé. De repente, ele falou, tô querendo comer um pastel. E eu fui lá e dei, mas assim, de verdade, eu não quis nem julgar, nem querer saber o que ele iria fazer, mas eu acreditei naquilo que ele ia fazer e foi de coração. Então, a caridade é isso, quando você não julga, você não quer. Você só dá com o coração mesmo. Você simplesmente se joga ali, né, e faz. É isso. Perfeito, gratidão. Obrigada. Gratidão, Gleice, gratidão ao seu filho, que Gratidão. eu ouvi no finalzinho falando dá de coração, é isso mesmo. Ele fica participando aqui. Meus filhos gatos aqui, a gente... É isso, né? Mas a gente aprende, né, com o outro muito demais, assim. Perfeito, gratidão. Isso que é incrível, né? O que a gente recebe, não aquilo que a gente dá. Exato. Aquela música lá do São Francisco. Eu ouvi tanto, passei para tanta pessoa uma musiquinha, eu falei assim, fiquei assim maravilhada, né? Que o se doar, que é né, a grande caridade, né? Quando você se doa sem querer receber, né? Você só faz. Perfeito. É isso, gente. Gratidão. Obrigada por vocês terem feito essa caridade hoje e mandado o link para mim. Gi, pode falar, meu bem. É só um fechamento aqui no que vocês disseram para mim, né, que foi bem importante, do meu entendimento, que a caridade é com um propósito, né, de ajudar o outro, de ver não é ver o sorriso, mas de você sentir que pode fazer a diferença, né, na vida do outro. E a esmola é sem propósito, você simplesmente dá, aqui no Caiubi mesmo. Sempre tem muita gente ali pedindo dinheiro, né? Aí você dá sem propósito, ou para que não fique pedindo, ou para, né? Então, ficou bem claro isso para mim. E vou falar uma coisa com o Kaique, você me fez eu retornar lá com 8, 10 anos. Com a sua manta aí de retalho, só mais uma questão. Você me fez lembrar quando eu era menina e a minha avó, que é mãe do meu pai, ela tinha uma fábrica, não era tão próximo, mas ela ia até lá, essa fábrica, e lá tinha vários retalhos, né?
E esse dono dessa firma doava esse retalho para ela. E ela juntava aqueles quadradinhos de retalho e fazia coxas maravilhosas. E vendia por um preço acessível, né? Para comprar, para ela ter uma renda extra. E você me fez eu reviver esse momento. Olha, que já faz tempo, hein? Ai, obrigado, nossa, eu até me emocionei na hora que eu vi a coxa que me fez. E lá atrás, minha avó, eu tive pouca oportunidade de estar com ela, né? Que logo ela faleceu. Então, quando ela faleceu, eu era uma menina ainda, né? E é legal ver essas coisas, viu? É bem interessante. Minha contribuição de hoje é isso, de arroz. Já errou, gratidão, Andy. Kaique e Marcelo, vocês querem complementar mais alguma coisa? O áudio? Tá fechado o áudio, não consigo ouvir. Fechado ainda. Aí, abriu. Bom, na verdade, é só para complementar, né? A gente aqui confabulando, e assim, essa questão de doação, né? E de caridade. Vocês abriram o grupo, né? Para fazer como caridade um estudo, né? Mostrar para vocês. E é engraçado que cada um aqui, contribuindo um pouquinho, sabe, se torna uma caridade em círculo, né? E um vai sendo caridoso com o outro. Isso é incrível, assim, e sem a pretensão, né? Na verdade, era um grupo de estudo que hoje se torna, assim, um grupo de caridade, né? De conhecimento. É maravilhoso. O fato de vocês estarem em Itaquá e né, cada um distribuído em uma localidade totalmente distinta, e afetar a galera de Suzano, outros pontos, porque você passa a refletir e reproduzir esses pensamentos, eu acho que é o ápice da nossa caridade aqui no grupo, e eu acho que isso é lindo de se viver. Espero continuar contribuindo e que vocês mantenham essa energia maravilhosa, que eu vou te falar, em um mês e pouquinho eu estou muito melhor. Gratidão. Gratidão. E aí, no finalzinho do texto, ele fala justamente disso, né? Que a gente precisa ser caridoso, inclusive com os que estão próximo de nós, né? A gente sempre acha que a caridade tem que ser feita sempre lá, né, no distante, e muitas vezes os que estão próximos de nós precisam, né, e a caridade é essa questão, né, da gente doar o nosso tempo e conversar, e todo mundo, né, não só a gente, vocês, cada um individualmente doa, né, o tempo de vocês para estar aqui nessa troca que isso é super muito rica. importante, porque às vezes as pessoas estão preocupadas em dar bom dia pro mendigo lá na rua e nunca dão bom dia pro vizinho. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para isso. Jússi? Nossa, tá muito lindo esse grupo hoje, viu? Nossa, que beleza. É sempre uma coisa que me bate, assim, quando fala de caridade, sempre me traz isso do olhar para o outro no sentido de como se fosse a gente, né? Então, todas as vezes que a gente pensar em algum momento em doar ou praticar um ato que deveria ser natural, né? Como é falado, que seja caridade moral, não importa o tipo de caridade, mas todas as vezes que isso for para ser manifestado em nós, algumas pessoas levantam a questão da gente questionar, né? Hoje em dia, tanta gente pede e às vezes não é para aquilo que pediu, tal, e aí vem a questão do julgamento, né? Então aí a gente já não vai mais fazer com amor, já não vai mais ser uma caridade, não vai ser sincero, de coração. E quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, para qualquer ação que a gente vai fazer, a gente consegue mover essa energia da caridade sem julgamento, né? No texto falou algumas questões dessa, nos anteriores também. Eu queria deixar essa minha contribuição de hoje. Já errou. Jússi, já que você foi a última a contribuir, eu dou convite para o nosso baralho. Para quem está chegando agora no nosso grupo de estudos, abrimos uma energia de um oráculo da Fitoenergia e uma carta bem interessante, onde que a pessoa escolhida traz uma energia para o grupo e uma reflexão para a nossa semana. Então, convido a Jússi aí para tirar essa carta. Não lembro qual foi a última vez que a Jússi tirou essa carta, mas eu senti agora de chamar. Faz tempo. Vai? Faz tempo. Faz tempo, né? Então, tá aqui. Acabei de separar em 3 montes aqui, nosso baralho.
É esquerda. Tarô da fitoenergia. Esquerda? Isso. Então tá. E aí, como de costume, a gente vai passando a carta que tiver nas minhas mãos, você pede para parar. Ok. Na minha mão, né, na verdade. Agora, essa. Essa. A que você colocou. Essa que eu aqui? coloquei? Isso. Tá. Então, as demais voltam pro monte. Energia que a Jussi traz aqui é o Jabolão. Jambolão. Não conheço. Eu também nunca nem vi. O Jambolão traz a seguinte mensagem para você, Jussi. As palavras de ordem são disciplina e bons costumes. O Jambolão tem o caráter fitoenergético puro e o chakra que ele atua é o primeiro chakra, o Ladara. Então é isso. As palavras de ordem são disciplina e bons costumes. Espero que tenha te feito algum sentido aí na tua semana, no teu dia. E aí traz essa reflexão para o grupo também, né? Como de costume, eu vou mandar uma foto aqui. A energia, o ensinamento. Gratidão. Sempre faz sentido, né? Nunca erra, né? Esse tarô aqui é cirúrgico. E aí eu acho que a disciplina entra na disciplina da gente observar os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas ações e os bons costumes na prática, né? Na efetividade de tudo que a gente reflete dentro da mente, né? Sempre a gente precisa ter o filtro dos bons costumes, né? Para que a gente possa aplicar uma caridade de maneira leve e fluida verdadeiramente. E aí, dito isso, vou pedir para o Naraio fechar o grupo para a gente fazer os avisos paroquiais. Ó, já está com o livro. Maravilha, vai chegando. Vamos lá, como de costume, então fechamos os nossos olhos e buscamos lá do coração a energia de gratidão por estarmos aqui hoje reunidos, estarmos consagrando dessa sagrada medicina que é os estudos, né, no livro, e que esse estudo nos traz muita consciência, muita expansão, né, muita cura, né, para o nosso dia a dia, para nossas ações, para os nossos movimentos. Então, agradecemos essa energia e em movimento de oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, defendendo, Senhor, de todo mal. Aian, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão pela presença de todos nesse grupo de estudo. É muito importante ver o grupo sempre movimentado, com bastante gente interessada, né, nessa troca energética que é tão válida para a gente. E aí agora eu vou trazer os avisos paroquiais da noite. Então a gente tem o nosso próximo ritual, acontece no dia 6 de agosto. Esse ritual vai ser um ritual de Ho Oponopono, um ritual muito lindo na casa, com uma manifestação gigante de cura. A gente já fez esse ritual no ano passado, e foi um ritual muito profundo, onde a gente virou várias chavinhas, assim, todo mundo conseguiu virar chavinhas, então é um ritual muito especial. Fica aqui o convite para vocês, quem sentir de estar nessa ritualística, entre em contato com a gente, reserva a vaga. Segunda-feira que vem a gente tem um novo grupo de estudos. A gente finalizou na semana passada o Bhagavad Gita e semana que vem, por votação do grupo aqui, a gente vai iniciar o Guardião da Meia-Noite. Eu vou mandar o livro em PDF lá no grupo da casa, no grupo de estudos da casa, para quem desejar acompanhar a leitura pelo PDF. E quem eu vejo na semana que vem, até semana que vem,
Se você que está assistindo a gente pelo YouTube quiser participar do grupo de estudos, é só entrar em contato com a gente te manda o link também, você tem acesso. Nosso grupo do WhatsApp, ele funciona 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem faz a condução desse grupo de estudos é a nossa guardiã Jusce, que está aqui presente. Ela é que acolhe todos vocês, traz orientação, e é para ela que a gente pede que vocês busquem aí as respostas em relação às dúvidas do grupo de estudo. Muitas das dúvidas ela sabe responder, mas quando ela não sabe, ela vem, conversa com a gente abre debate e traz entendimento. Então, ela é a mente pensante ali do grupo de estudo e é ela que sempre está nessa condição. Então, sempre que vocês precisarem, busquem por ela. E qualquer coisa, nós estamos aqui sempre presentes para ajudá-los e fazer essa troca que é super válida e rica, né? É muito importante dizer também que o nosso grupo de estudo é gratuito. Exatamente. Então, você que está no YouTube nos assistindo, não tem limite de acesso. Uhum. Tá? Então, sejam bem-vindos, qualquer pessoa que estiver à vontade de eleger. Exatamente. Gratidão a todos, uma boa noite e uma linda semana para vocês. Gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite.